Algumas verdades sobre a Bíblia e o LGBTQIA+. Ah, essa eu quero ver, meu querido. Vamos lá, primeira verdade, qual que é? Paz. Então quer dizer que Davi era bissexual? Tá aí, 2 Samuel 1,26, vou ler aqui, 2 Samuel 1,26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Meu irmão Jonatas, né? Se ele fosse bissexual, poderia estar aqui. Porra, angustiado estou por aqui, por você. Angustiado estou por ti, meu amado, ou meu não sei o que lá, não. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Aqui já tá falando meu irmão, tá? Com amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Pessoal, Davi, ele tinha irmãos. Só que Davi, ele era um filho bastardo. E um filho bastardo naquela época, como é que eu posso dizer? Ele era uma vergonha para a família, ficava escondido. Os irmãos de Davi não consideravam Davi como irmão. Então ele não tinha o amor dos irmãos, certo? Ele, quando conheceu Jonatas, ele sentiu uma amizade profunda. E Davi, ele era muito mulherengo. Muito mulherengo. Então ele tinha muitas mulheres. Casou 17 vezes, só pra você ter uma ideia. Tinha um monte de concubino. Aí ele falou aqui, ó. O teu amor, o quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Porque as mulheres desejavam ele porque ele era rei, só isso. Não era aquele amor de companheirismo. Não. Aí você vai me falar que o Davi era bissexual? Porra, a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus. Cara, você acha que se Davi fosse bissexual, Deus? Não ia. Não é. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, meu querido. Davi, pelo contrário, ele gostava muito de mulher. Por causa disso que tinha 17, fora as concubinas. Outra coisa, quando Davi ficou velho, você vê. Quando Davi ficou bem velho de cama, o pessoal arrumaram uma mulher virgem pra ele, deitar do lado dele, pra ver se aquece o corpo dele. De tanto que ele gostava de mulher. Tá? Para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Porque o Israel sabia, enquanto Davi estava vivo, era garantido nas guerras, porque Deus sempre dava a vitória por causa de Davi. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Você veio me falar que Davi era bissexual? Porque ele gostava de Jonatas? Ele tinha um amor de Jonatas como um amor de um irmão? Sendo que os irmãos verdadeiros dele odiavam ele? Aí está de brincadeira, né? Vamos pro próximo, meu querido. Jesus validou a homofetividade quando disse que os eunucos não se enquadravam no casamento macho e fêmea. Como é que vai se enquadrar, pô? Os eunucos eles são eunucos, eles não têm os órgãos genital. Como é que uma pessoa que não tem órgão genital vai se enquadrar em um casamento? Como é que uma pessoa que não tem órgão genital vai casar? A consumação do casamento é a relação. Por exemplo, hoje, se eu casar e se eu não ter relação sexual, pessoal, o casamento não é consumado. Pode ter anulação. O casamento só é casamento quando existe conjunção carnal. Se não tiver, não tem como. O que isso tem a ver? O cara é eunuco. Imagine 2 eunucos casando. Homens. Ou se juntando, que seja. Deus é eunuco, é eunuco. Aí você vai me falar que Jesus validou? Não é possível. Gente, isso aí é uma igreja inclusiva, pessoal. É isso aí, ó. É isso. É distorcimento da palavra de Deus. Jesus validou o casamento homoafetivo quando disse que os eunucos, o casamento não se enquadrava no casamento. Ele não se enquadra em casamento nenhum. Eunuco não casa, meu querido. Porque o casamento só é casamento quando há consumação. Ponto. Isso até nos dias de hoje. Se você casar, um exemplo, você casou com a sua mulher, a sua mulher depois do casamento não consumou, não tiveram, não é casamento, não tem casamento. Vamos para a próxima aí. Paz. Você tá de brincadeira comigo. Essa aí você é obrigado até a ler a Bíblia. Cara, eu vou ler para você aqui o que está escrito aqui, ó. Atos 10:34, né? E, abrindo Pedro a boca, disse:
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Teme e a obra que é justo. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Ou faz a obra do que é justo, né? Vem cá. Vocês temem a Deus? Aqui a acepção por pessoa aqui tá falando que não faz acepção de porque Pedro ele era judeu e pelo Pedro só ia ser salvo quem era judeu. Paulo é o apóstolo gentil, Paulo que pregava por gentil. Por Pedro, Paulo não pregava por gentil não. Quando a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas, quer dizer qualquer nação, embaixo está falando, ó, mas que ele é agradável àqueles que em qualquer nação, está falando de nação, filho, não é sobre homossexual ou que não sei, não tem nada disso não, filho. Ele não faz acepção de pessoa realmente, para salvar não faz não. Se você é homossexual, não tem problema, você vai ser salvo. É só você deixar a prática. Porque isso é pecado. E acabou, ele vai pro inferno. E está escrito na Bíblia. Eu vou mostrar mais um pouquinho lá na frente. Quando aqui, como é que é? Pois Deus não faz acepção de pessoa. Para salvar, estou falando de nação aqui, não é de pecado não. Ah, porque Deus não faz acepção de pessoa para quem comete aquele pecado. Ou aquele, não. Nação é japonês, chinês, coreano, cubano, venezuelano, brasileiro. É nesse sentido, tá? Vamos continuar aí. Nada pode separar você do amor de Deus. Ah, pode sim, pode. O pecado. A Bíblia fala que Deus fica lá de cima procurando aquele quem pode ser salvo, quem pode salvar. Só que o pecado separa o ser humano de Deus. É, o pecado. Se o que você comete é pecado, logo o pecado está te separando do amor de Deus. Deus ama a todos. É lógico que ama a todos. Deus ama o pecador? Claro, né? Mas e o pecado, Deus ama? Não. Deus não ama o pecado. Ou seja, se você é um pecador arrependido, Deus vai te amar. Ele te ama. Mas se você continuar pecando, Ele vai te amar? Não. Ele vai te jogar no inferno. Como é que Ele vai te amar? Como é que é isso aí? Ah, nada não pode separar do amor. Pode, o pecado. O pecado te separa do amor de Deus, infelizmente. E se não fosse assim, Ele não seria Deus. Por que você precisa se converter? Por que você precisa se converter? Hein? Por que você precisa se converter? Já que nada nos separa do amor de Deus, por que você tem que se converter e aceitar Jesus? Porque senão... Pra quê? Se nada me separa do amor de Deus, eu posso matar, roubar, violentar. Problema. Nada me separa do amor de Deus. Deus é amor. Gente, Jesus, Deus... Ele não é amor não, porra. Ele é um terror. Gente, eles vão te... Deus, junto com Jesus, eles vão te jogar no inferno. O inferno quem criou foi o próprio Deus. E Jesus vai te jogar lá. Então não cai nessa que Jesus é amor, Jesus é bonzinho. Ele não é amor nem bonzinho não, ele é justo. E sim, o pecado te separa, tá? Te separa você de Deus. É por causa disso que você e Deus. Entre você e Deus existe o pecado. Quando você se converte, Jesus faz essa ponte. Porque você continua pecador da mesma forma. Só que Jesus faz essa ponte para chegar até Deus. Tá certo? É isso. Próximo. Vamos ver agora aqui. O amor de Deus é radical por sua vida. João 3,16. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Tá, pessoal? Vou ler para você aqui, ó. Tô com a Bíblia aberta aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia, tá? Só que, presta bem atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Realmente, essa é a verdade, isso aí eu concordo com ele. Só que tem que aceitar, né? Se não aceitar, não adianta de nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Se é isso aí mesmo, Deus fez a parte dele. Você agora tem que fazer a sua. Abandonar o pecado, se converter, se arrepender e seguir em frente pro céu, filho. É só isso, tá certo? Só que não se preocupa não, mas agora eu vou mostrar aqui pra você dentro da Bíblia aqui, ó, o que realmente Deus fala a respeito disso. Vamos ver? Vamos lá, né? Tá aqui, tô com a minha Bíblia aqui na mão, beleza? Então abre aí em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus criou homem e mulher e falou: multiplicai-o. Pronto. Essa é a família de Deus. Queira você sim, queira você não. Tá? Duas espécies do mesmo sexo não procria, não frutifica, não cresce. Então aqui pronto. Deus criou homem e mulher. Macho e fêmeas o criou. Ponto. Aí depois, aqui no livro de Levítico, capítulo 18, 22, diz assim: com um varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Aí continua também, tá? Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, confusão é. Presta atenção aqui? Vou ler de novo. Levítico 18, 22. Com um varão, varão é homem, homem com homem, não te deitarás como se fosse mulher. Ponto. Acabou? Acabou ainda não. Levítico 20, 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre ele. Tá bom? Assim, para você estar vendo aqui, isso aqui é Bíblia. Bíblia. Tá certo? Isso aqui não é achismo, não. Acabou? Acabou, não. Vamos aqui para Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante, que diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Prestou atenção aqui? As mulheres usaram o uso natural, que é deitar com o homem, tá? No contrário, a natureza. Estou mudando a natureza da espécie. Homem com homem, mulher com mulher, não. Tá vendo aqui? Continua aqui, ó. E semelhante também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpe, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Tá bom aqui para você? Acabou? Acabou não. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não errei, ó, o 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, tá? Imagem de escultura, viu, católicos? Nem os adúlteros, viu? Homens casados que traem sua esposa. Nem os efeminados. Efeminado aqui, talvez não é nem porque tem homem que gosta de mulher, é efeminado. Tem homem também que é assexuado, que é meio efeminado. Ficaram de fora, não vai entrar no reino de Deus. Nem os sadomitas é homens que praticam sexo com outros homens. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Prestou atenção? Nem os efeminados e nem os sadomitas. Sadomitas é que praticam sadomismo, né? Lá no pessoal praticava muito isso lá em Sodoma e Gomorra. Por causa disso que Deus destruiu tudo lá. Você prestou atenção aqui? Isso aqui é a Bíblia. O resto é história, meu querido.